Pessoal, eu tô vendo muito compartilhamento em grupos e no Facebook falando sobre o coronavírus, relacionando a um ataque biológico feito pela China. Por favor, vamos perder o nosso tempo com informação coerente. A China é o maior credor dos Estados Unidos. Os países que primeiro tiveram epidemia descontrolada foi justamente a China e o Irã, que é um país concorrente, que são países que têm problemas, né, com os Estados Unidos. Então, assim, ficar compartilhando esse tipo de coisa, porque teve um livro, porque teve uma série que falou coisa parecida. Gente, isso aconteceu em várias situações do mundo. E claro que esse vírus sim pode ter sido criado em laboratório, ele pode sim ter sido espalhado, mas se alguém espalhou esse vírus logo na China, e é o que parece no Irã, o culpado certamente não é a própria China. Até porque a China é o maior credor dos Estados Unidos, a China ganha dinheiro com ou sem coronavírus, no mundo todo. A China não está em crise, a China não estava em crise quando começou o coronavírus. Nós temos que focar em passar a informação correta para as pessoas. É um vírus sério, é um vírus que mais ou menos 2 a 4% das pessoas que forem contaminadas vão precisar de UTI. O alarme está na questão de não ter UTI suficiente. Na Itália não tinha, no Irã não tinha, e todos os países que não fizerem a contenção para o vírus ir chegando de forma gradual na população e não de uma vez, vão perder milhares de vidas. Por quê? Porque não tem leito, não tem respirador suficiente. Então, vamos ajudar a passar informação, evitar ter contato com idosos, lavar as mãos, evitar aglomeração, fazer a nossa parte para esse vírus não ficar por aí circulando como se fosse uma coisa simples e normal. É uma coisa simples e normal para a grande maioria das pessoas que vai ser contaminada com ele. Mas milhares de pessoas vão morrer porque pode não ter atendimento, pode acontecer o caos que aconteceu na Itália, por exemplo. Lá eles não monitoraram o vírus, por um lado, mas já estava tendo contaminação social, contaminação comunitária por outro. Então vamos tentar se informar melhor, parar com essas teorias birutas da conspiração, de esquerda, de direita, de os chineses. Por favor, gente, amadurece. E se você quiser pensar estrategicamente, geopoliticamente, economicamente, você vai ver que, raciocinando, o único país que não interessaria ter Irã contaminado, ter Europa contaminada, ter a própria China contaminada, seria a própria China, né? E é isso. Melhor, vamos fazer o seguinte, isso aqui, suponhamos que seja a capacidade e aqui a quantidade de pessoas contaminadas. Cada país tem uma quantidade X de leitos de UTI, que são esses pontinhos. E nesses leitos de UTIs vão ter os respiradores, que são fundamentais para a sobrevivência de quem entra em estado grave. O que acontece? Na Itália, a curva é essa aqui vermelha. A Itália começou um surto e foi subindo, subindo, subindo até estourar a capacidade de leitos em UTIs. Aí o que acontece com essa população aqui? Vai ficar sem atendimento e vai morrer. Ou ser mandado embora para ficar em casa, porque não tem UTI e respiradores suficientes. Na Coreia do Sul, que é bem próximo à China, a situação foi diferente, tem sido diferente. Eles começaram com um nível de contaminação, né? E controlaram de uma forma que não superou a capacidade de atendimento ainda. Por isso que, nossa, mas a Coreia está bem do lado da China e não teve um surto tão grave igual teve a China. Mas é por quê? Porque a Coreia do Sul tem conseguido manter o nível de contaminação baixo.
No caso do Brasil, a gente agora que está começando essa curva aqui, ó. Agora que São Paulo está registrando os casos. Então, depende muito de como o governo vai agir, porque no Brasil a gente tem uma capacidade de 13 mil UTIs. Mais ou menos 13 mil UTIs total no Brasil. Essas UTIs têm o aparelho respirador, que é o que trata as pessoas em estado mais grave. Então, para se ter uma ideia, aqui na Itália, que é onde está em roxo, lá no dia 20/2, eles registraram só 4 casos na Itália. E depois, isso foi aumentando. No dia 29/2, eles já tinham 1.125. E em poucos dias eles chegaram a 9 mil casos. E por aí vai. E aí o que você tem que pensar? 9 mil casos, em torno de 20% vai precisar de atendimento médico. Desses 20%, provavelmente 10%, 5% vai precisar de respirador. Então são 400 leitos. E deu para entender? Então o Brasil não precisa entrar em pânico se fizer as medidas de contenção corretas. Se não for feita a medida de contenção correta, e em São Paulo, aqui na linha verde, que é o Brasil, no dia 10/3, foi a primeira vez, né? Foram registrados 34 casos. Lá no dia 11/3, foram registrados 68 casos. E no dia 12/3, foram registrados 98 casos. Ou seja, o que está indicando a linha é que se o Brasil não tomar cuidado, o Brasil vai ter o nível de contaminação que vai superar também, como aconteceu na Itália, os 13 mil leitos, que é a nossa capacidade máxima. O nosso problema é esse, é conseguir conter o vírus para não morrer gente desnecessariamente, que o SUS não vai poder ter, nem o sistema particular, por não ter UTIs. Então, o motivo para pânico só existe a gente chegar nesse ponto que chegou a Itália, dos médicos terem que precisar escolher quem usar respirador ou não. Deu para entender?